Queridos irmãos e irmãs, hoje falamos-vos de Madre Miriam, que é muito ativa no YouTube e fez declarações bastante chocantes. Hoje em dia ele iluminou a web, começando por criticar duramente o Islã e chegando ao ponto de considerar heréticas algumas decisões do Papa Francisco. Não é novidade que o ensinamento do Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, se concentrou em derrubar os costumes pastorais, mostrando abertura a alguns comportamentos tradicionalmente considerados pecaminosos. Isto está a dividir internamente a Igreja e o debate público parece estar muito polarizado em torno de uma ideologia ou de outra. No caso de Madre Miriam, hoje analisaremos as suas declarações, que refletem com imparcialidade o pensamento de muitos fiéis. Madre Miriam do Cordeiro de Deus, como é conhecida hoje, é uma figura conhecida no mundo católico. Nascida e criada em uma família judia no Brooklyn, Nova York, ela abraçou Jesus como o Messias do povo judeu em sua vida adulta. Na festa da Natividade da Bem-aventurada Virgem Maria, 1º de setembro, Dom Edward Slattery recebeu os votos trienais de Madre Rosalind, aprovou seu nome na religião como Madre Miriam do Cordeiro de Deus e decretou que as Filhas de Maria, Mãe da Esperança de Israel, era uma associação pública de fiéis. Madre Miriam é agora a prioresa de sua primeira casa no nordeste de Tulsa, conhecida como Priorado de Nossa Senhora de Guadalupe. O debate centra-se em algumas declarações do Papa Francisco, como a que fez em agosto, em Lisboa, às meninas e meninos da JMJ. Amigos, quero ser claro convosco. Na Igreja há lugar para todos. É inútil. Ninguém é supérfluo. Há lugar para todos. Assim como nós. Todos, todos, todos. Estas declarações são consistentes com o ensinamento de Francisco, que desde o início do seu pontificado se concentrou em derrubar os costumes pastorais, embora a Igreja Católica, e em particular o antigo Santo Ofício, nunca o tivesse dito explicitamente a preto e branco. E evidentemente foi necessário, se ainda existem dúvidas entre bispos e padres, um pouco como quando o então cardeal Jorge Mário Bergoglio repreendeu em Buenos Aires os padres que se recusaram a batizar os filhos de mães solteiras. Assim, agora no site do Dicastério para a Doutrina da Fé do Vaticano foram publicadas respostas a perguntas enviadas em julho por um bispo brasileiro, José Negri de Santo Amaro, assinadas pelo cardeal Victor Manuel Fernandes, prefeito do antigo Santo Ofício, e aprovado pelo Papa. Uma pessoa transgênero que também tenha sido submetida a tratamento hormonal e cirurgia de redesignação sexual, lê-se, pode ser baptizada nas mesmas condições que outros fiéis, a menos que houve situações em que haja risco de causar escândalo público ou desorientação. Os fiéis. Em resposta a estas declarações, Madre Miriam diz: Cristo estabeleceu a sua Igreja para todos os povos, para todos os tempos, para a salvação de todos. Não há salvação fora de Cristo e da sua Igreja única, santa, católica e apostólica. Esta é uma doutrina infalível da Igreja. E, queridos amigos, por que é que o bispo Strickland está a enfatizar isto repetidamente? Porque o nosso Santo Padre ensina que Deus quis muitas religiões e que qualquer pessoa pode ser salva, não é necessário ser católico. Isto é uma heresia total. No entanto, o bispo Strickland afirma tal como o Catecismo da Igreja Católica. Esta declaração não se refere àqueles que, sem culpa própria, não conhecem Cristo e a sua Igreja. Agora, aqueles que estão fora da Igreja Católica, muitos deles são muçulmanos, hindus, ateus, não têm culpa se não conhecem Cristo e a sua Igreja. Mas é uma falha e pecado grave e muito grave do nosso Santo Padre, Papa Bento XVI, não pregar o caminho da salvação e apenas dizer que você precisa de uma comunidade, isso é diabólico. Num outro episódio da vida de Madre Miriam,
Ela respondeu a uma pergunta perguntando se muçulmanos e católicos adoravam o mesmo Deus. Diz: temos um e-mail de Tintin afirmando que o Papa São João Paulo II parecia sugerir em inúmeras ocasiões que cristãos e muçulmanos adoravam o mesmo Deus, o Deus de Abraão, o Criador e o juiz misericordioso de todos. Recentemente, o cardeal Burke declarou de forma bastante definitiva que não acredita que os muçulmanos acreditem no mesmo Deus em que acreditamos, explicando que o Deus do Islão é um governante e que a Sharia é a sua lei, e que esta lei, que vem de Alá, deve dominar todos os homens. Finalmente, o cardeal parece contradizer o que o Concílio Vaticano II declarou sobre a relação entre o cristianismo e o Islão. Para mim, se adorássemos verdadeiramente o mesmo Deus, seria aceitável que adorássemos numa mesquita e que um muçulmano adorasse numa igreja católica. É confuso. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre tudo isto. A minha opinião sobre tudo isto coincide com a posição da igreja. O Concílio Vaticano II causou muita confusão e algumas doutrinas falsas. Adoro absolutamente o Papa São João Paulo II, que é provavelmente o Papa mais ecumênico da história, porque queria unir todos na verdadeira fé. Mas o verdadeiro propósito do ecumenismo não é unir as pessoas sem ter a mesma verdade, pois a unidade baseada em verdades diferentes seria falso. O verdadeiro objetivo do ecumenismo é respeitar verdadeiramente os outros o suficiente para tentar compreender o que eles acreditam e aceitar a verdade, seja ela qual for, daquilo que acreditam, aproximando-os o mais possível da plenitude da verdade na Igreja Católica. Um exemplo disso é encontrado no livro de Atos, capítulo 17, quando o apóstolo se aproximou da colina de Marte e ensinou àqueles que adoravam um Deus desconhecido quem era esse Deus e os conduziu a Cristo. Alguns acreditaram, outros não, mas só porque ambos acreditavam em um Deus não significa que acreditavam no mesmo Deus. Existe apenas um Deus, e Alá não é Deus. Ele é apenas uma criação da nossa imaginação. Quando encontro pessoas que adoram falsos deuses, o que elas acreditam é um Deus único. E quero pelo menos reconhecer que acreditam num Criador e ajudá-las a compreender quem é o verdadeiro Deus. Concordo com o cardeal Burke, não na minha opinião, mas pelo que sei. Cristãos e muçulmanos não adoram o mesmo Deus. É verdade que não poderíamos adorar numa mesquita e os muçulmanos numa igreja católica, porque não adoramos o mesmo Deus. Os muçulmanos acreditam num Deus que julga severamente, não no Deus misericordioso e gracioso. O verdadeiro Deus de Abraão é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E a linhagem messiânica passa por Isaque, não por Ismael. Portanto, só porque adoramos o Deus de Abraão, não significa que adoramos o mesmo Deus, porque vemos o Deus de Abraão de duas maneiras diferentes. Uma é o Deus verdadeiro, e a outra é uma criação humana. Portanto, o cardeal pode não estar a contradizer o Concílio Vaticano II. Devemos levar os muçulmanos e todos os outros a adorar o verdadeiro Deus triuno de Abraão. Queridos irmãos e irmãs na fé, nestes tempos complexos em que as opiniões e posições podem muitas vezes dividir e causar tensões, queremos chamar a atenção para um princípio importante que a nossa fé nos ensina: o amor e a moderação no diálogo. A nossa fé cristã ensina-nos a seguir o exemplo de Jesus Cristo, que ensinou o amor, a compaixão e a misericórdia. Como cristãos, somos chamados a tratar os outros com bondade e respeito, mesmo quando discordamos sobre questões importantes. Isto não significa que devemos renunciar às nossas convicções, mas sim que devemos esforçar-nos por comunicar com amor, ouvir com paciência e procurar pontos de convergência. Em particular,
Quando participamos em discussões online ou em qualquer outra forma de diálogo, devemos estar atentos às palavras que usamos e ao tom que adotamos. O anonimato e a distância virtual podem nos levar a nos expressar de forma mais impulsiva ou contundente do que faríamos pessoalmente. Mas devemos sempre lembrar que existe uma pessoa do outro lado da tela, uma pessoa criada por Deus e amada por Ele. Portanto, convidamos você a praticar a moderação em seus comentários. Antes de responder ou comentar este vídeo, reserve um momento para refletir e orar. Peça a Deus sabedoria e paciência para se comunicar com amor e respeito. Evite insultos, palavras duras ou julgamentos precipitados. Em vez disso, tente encontrar um ponto em comum. Compartilhe suas opiniões com gentileza e ouça com o coração aberto. Por fim, queremos concluir com uma oração. Deus misericordioso, pedimos que nos guies na nossa comunicação com os outros. Ajude-nos a testemunhar o seu amor e a sua verdade, mesmo quando enfrentamos posições controversas. Conceda-nos a graça de nos comunicarmos com bondade, respeito e humildade. Abençoe as nossas palavras para que possam trazer paz, compreensão e reconciliação. Pedimos tudo em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Se você gostou do vídeo, é só comentar Amém. Que Deus os abençoe.